Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Apesar de ser um país mais poderoso e contar com um contingente de tropas bem maior, a Rússia tem enfrentado problemas em sua guerra contra a Ucrânia. Zelensky e seus conterrâneos conseguiram resistir às forças russas e, recentemente, até invadiram o território de Moscou. Neste vídeo, vamos conferir vários dos problemas pelos quais a Rússia tem enfrentado nessa guerra e que talvez indiquem uma futura derrota de Vladimir Putin. A enorme superioridade russa em material humano e bélico, além da capacidade de aprender com erros anteriores, é o fator que está definindo a guerra em favor de Moscou, de acordo com vários especialistas. Porém, mesmo assim, os ucranianos continuam vivos e agora recebendo novos armamentos vindos dos Estados Unidos. Zelensky também recebeu de Biden autorização para usar, em determinadas circunstâncias, armas americanas contra alvos em território russo. Por causa dessa autorização, mísseis do tipo HIMARS foram usados pela primeira vez contra defesas aéreas russas em Belgorod. Esse armamento é transportado em caminhões especiais que fornecem uma excelente mobilidade. É possível chegar, atirar e ir embora antes mesmo que o adversário tenha tempo de localizar para responder. Há fotos que comprovam o estrago causado por eles. Os russos ficaram irados com isso e dispararam todo tipo de ameaças, como sempre fazem. O vice-chanceler Sergei Ryabkov disse inclusive que haverá consequências fatais para os norte-americanos. A autorização foi dada em maio e fez o ex-presidente Dmitry Medvedev dizer que era um erro fatal e um casus belli, ou seja, justificativa para a guerra. Atualmente, Medvedev foi reduzido a um mero porta-voz de bravatas desatinadas. Essas ameaças destemperadas, vindas de Moscou, já são há muito conhecidas. Ainda assim, isso não as torna menos perigosas. Surpresas no campo de batalha são parte inerente da guerra e pode acontecer algo desestabilizador. Um exemplo é o grande número de baixas causadas em território russo por conta desses armamentos ucranianos. No geral, as ameaças russas têm por objetivo dar argumentos aos influenciadores que contraditoriamente são contra a ajuda à Ucrânia. A expressão guerra nuclear é o suficiente para intimidar muita gente e, convenhamos, com toda razão. Recentemente, 3 homens deixaram 5 caixões em frente à Torre Eiffel com faixas dizendo soldado francês da Ucrânia. Os indivíduos suspeitos de receberem dinheiro da Rússia fizeram o protesto em referência à hipótese levantada por Macron de enviar forças à Ucrânia. Vladimir Putin e seus comparsas não são muito sutis. Entretanto, na opinião de vários analistas, o envio de armas por parte dos Estados Unidos foi pouco e aconteceu tarde. Nem o alto número de baixas da atual e mais agressiva fase da guerra altera o equilíbrio de forças. Segundo o Ministério da Defesa da Ucrânia, a Rússia sofreu nada menos que 1.270 baixas, entre feridos e mortos, apenas nos 3 primeiros dias do mês de junho. Também foram perdidos 14 tanques, 22 blindados de transporte e 47 peças de artilharia. Todos os participantes de guerra inflam os números em seu próprio favor, é claro, mas o Ministério da Defesa do Reino Unido confirmou uma média de 1.200 baixas russas por dia ao longo do mês de maio. O resultado deve-se principalmente à ofensiva russa na região da cidade de Kharkiv. Os ucranianos dizem que estabilizaram a ofensiva depois de perder territórios importantes. A autorização de Biden ao uso de armas americanas em território russo, no caso de perigo imediato para as forças ucranianas, foi em reação a essa ofensiva. A Rússia, porém, já mostrou que consegue absorver perdas enormes e que está em posição de superioridade. Por esse motivo, Volodymyr Zelensky propôs uma conferência de paz na Suíça em junho. De acordo com Zelensky, a Rússia tentou sabotar a conferência. Moscou teria ameaçado vários países com bloqueios de produtos agrícolas e químicos. Dessa forma,
forçaria vários deles a não participarem da conferência. Ainda que os feitos russos continuem bastante agressivos, é importante salientar que mais de 50 mil militares do Kremlin já morreram. O levantamento foi feito em abril pela BBC. No segundo ano da guerra, o número de mortos foi quase 25% superior ao do primeiro ano. Mais de 27.300 soldados morreram nesse segundo ano, o que demonstra como ganhos territoriais possuem um enorme custo humano. O termo moedor de carne tem sido usado para descrever a forma como Moscou envia sem parar soldados para tentar desgastar as forças ucranianas e facilitar o trabalho da artilharia russa. O moedor tem sido tão usado que talvez torne-se até mesmo uma fraqueza russa por conta do incontável número de baixas. O número de 50 mil mortos é 8 vezes superior à única divulgação oficial feita por Moscou em setembro de 2022. Mesmo assim, o número real de mortes russas deve ser muito maior. A análise da BBC não inclui mortes de milícias em Donetsk e Luhansk, ocupadas pela Rússia. A Ucrânia raramente comenta a escala das suas mortes no campo de batalha. Em fevereiro, o presidente ucraniano disse que 31 mil soldados tinham sido mortos. Porém, estimativas baseadas em dados de inteligência dos Estados Unidos sugerem perdas maiores. A lista de soldados mortos compilada pela BBC e pela Mediazona mostra o gigantesco custo humano da mudança de tática da Rússia na linha de frente. Os militares russos sofreram um aumento acentuado no número de mortos em janeiro de 2023, quando iniciaram uma ofensiva em grande escala na região de Donetsk, na Ucrânia. Quando os russos lutaram pela cidade de Vuhledar, eles usaram ataques frontais ineficazes do tipo Onda, segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, o IWS. O Instituto disse que houve poucos ganhos e grandes perdas em combate por causa do terreno desafiador, falta de poder de combate e incapacidade de surpreender as forças ucranianas. Outro aumento significativo no número de mortos aconteceu na primavera de 2023. Na ocasião, a batalha por Bakhmut estava acontecendo. O grupo mercenário Wagner ajudou a Rússia a capturar a cidade. Na época, o líder do grupo, Yevgeny Prigozhin, estimou que havia perdido cerca de 22 mil homens. A captura da cidade de Avdiivka pela Rússia também levou a outro aumento no número de mortes. A BBC e a Mediazona contaram novos túmulos de soldados em 70 cemitérios em toda a Rússia desde o início da guerra. Imagens aéreas mostram que os cemitérios foram ampliados significativamente. No cemitério Bogorodskoy, em Ryazan, uma seção totalmente nova surgiu. Fotos e vídeos feitos no local sugerem que a maioria dessas novas sepulturas pertence a soldados e oficiais mortos na Ucrânia. A BBC estima que pelo menos 2 em cada 5 combatentes mortos na Rússia são pessoas que não tinham nada a ver com os militares antes da invasão. No início da invasão, em 2022, a Rússia usou suas tropas profissionais para conduzir operações militares complicadas. Quem afirma isso é Samuel Crane Evans, do Royal United Services Institute. No entanto, a maioria desses combatentes experientes ou já morreram ou estão feridos. No lugar deles, estão pessoas com pouco treinamento e experiência militar. São voluntários, civis e até prisioneiros. Por falta de conhecimento e habilidade, esses lutadores não fazem o que os militares treinados fazem, é claro. Isso significa que eles têm que fazer coisas que são muito mais simples taticamente, o que geralmente parece ser um ataque avançado às posições ucranianas com o apoio de artilharia, explica Crane Evans. Os combatentes recrutados nas prisões são essenciais para os moedores de carne. Eles são os que estão morrendo mais rapidamente na linha de frente. A partir de junho de 2022, Moscou permitiu que o grupo Wagner recrutasse combatentes nas prisões. Os presos passaram a lutar como parte de um exército privado em nome do governo russo. Isso não é uma notícia tão boa para eles.
O grupo tem uma reputação terrível e táticas de combate implacáveis que contam com uma disciplina interna brutal. Soldados podem ser executados se recuarem sem ordens. Até fevereiro de 2023, o grupo continuou recrutando prisioneiros. A partir daí, Moscou não viu mais o grupo com bons olhos. Desde então, o próprio Ministério da Defesa russa deu continuidade à mesma política. Prigozhin encenou um motim contra as Forças Armadas russas em junho do ano passado. Em agosto, ele morreu num suspeito acidente de avião. Aproveitando os momentos de fraqueza da Rússia, em 6 de agosto, tropas ucranianas fizeram uma incursão surpresa na região de Kursk, na Rússia, na fronteira com a Ucrânia. Informações confiáveis sobre a escala do ataque têm sido escassas. Inicialmente, parecia que a operação estava no nível de incursões intermitentes anteriores de grupos de sabotagem russos opostos ao governo de Vladimir Putin. Eles tentaram entrar na Rússia pela Ucrânia e pareciam envolver centenas de pessoas da etnia russa. Mas, à medida que este último ataque avançava para o território russo, ficou claro que tropas ucranianas convencionais estavam envolvidas. Blogueiros militares russos relataram combates pesados a cerca de 30 quilômetros da fronteira e o governador da região de Kursk disse ao presidente Putin que 28 vilarejos russos estavam em mãos ucranianas. Parece que, enquanto a Rússia estava concentrando seu poderio militar em vários pontos-chave da linha de frente principal, onde a luta continua a ser pesada, a Ucrânia decidiu aproveitar a fronteira levemente protegida e cruzar para a Rússia. Um oficial sênior de segurança ucraniano, não identificado, disse o seguinte: "Estamos na ofensiva. O objetivo é esticar as posições do inimigo, infligir o máximo de perdas e desestabilizar a situação na Rússia, pois eles são incapazes de proteger sua própria fronteira." Agora, o exército russo afirmou ter recuperado 2 localidades ocupadas pelos ucranianos em Kursk. Portanto, pode ser que a Ucrânia tenha descoberto uma fraqueza da Rússia. Putin está perdendo muitos homens e o famoso moedor de carne não parece funcionar muito bem. Além disso, os soldados russos já não eram mais os experientes e treinados presentes no início da guerra. Ainda assim, é preciso lembrar que o contingente russo continua sendo muito maior e que Moscou tem em suas mãos o blefe das armas nucleares. Apesar dessas várias circunstâncias e aspectos relevantes dos dois lados, não parece que o conflito, que já dura mais de 2 anos, esteja próximo de um final. Infelizmente, é possível que muitos bebês e crianças russas e ucranianas passem a tenra infância inteira debaixo de notícias de guerra e explosões. E você, o que acha de tudo isso? Deixe os seus comentários sobre o conflito e sobre a cobertura desse assunto. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia, sempre tão especial. Agradecemos e nos vemos num próximo vídeo.